Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical no canal Conectados com a EBD. E hoje, com a graça de Deus, pela graça do Senhor, nós estaremos estudando a lição de número 6, para o dia 10 de maio de 2020, com o título A Condição dos Gentios sem Deus. Repetindo mais uma vez o título da nossa lição, A Condição dos Gentios sem Deus. O nosso texto áureo que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 11, nos diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A nossa verdade prática vai nos dizer: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Evidentemente que todos compreendem, herdeiros das promessas de Deus feitas a Abraão. Amém? O nosso texto base, na verdade, são dois textos base para a lição de hoje. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12. E na sequência, carta também de Paulo, só que desta feita aos Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Efésios 2:11 está escrito: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4:12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Então, tomando como base estes textos, nós estaremos estudando com a ajuda de Deus a lição de número 6. Na verdade, nesta lição, veremos que o autor da Epístola aos Efésios, ele lembra os gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Que privações são estas? Na condição de gentios, os homens estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à natureza, sem esperança e sem Deus no mundo. Na verdade, aqui, o comentarista da lição, pastor Douglas Batista, ele vai comungar da mesma ideia do comentarista bíblico Warren Wiersbe, que vai nos dizer que a palavra mais apropriada para descrever os gentios, os efésios aqui, é a palavra sem. Por isso que o comentarista vai dizer sem Cristo, separados de Israel, ou seja, Warren Wiersbe vai dizer
sem cidadania, alienados quanto à promessa. O Warren Wiersbe vai dizer sem aliança. E para completar, sem esperança e sem Deus. Logo, na sequência da lição, nós estaremos observando cada um destes aspectos vivenciados pelos efésios antes de ter um encontro ou antes de terem um encontro com a pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Logo na sequência, o comentarista da lição, pastor Douglas Batista, ele já vai nos apresentar no primeiro tópico da lição, de uma forma muito interessante, que os efésios, antes de terem o encontro com a pessoa de Jesus, eles são chamados de incircuncisão. Repetindo, antes de terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a mesma coisa se repete ou vai se reproduzir na vida de todos quantos aceitaram a Jesus. Estes são chamados de incircuncisão. Para tanto, para nós compreendermos a ideia ou o porquê do apóstolo Paulo apresentar ou chamar os efésios antes de ter o encontro com Cristo de incircuncisão, seguindo a mesma ideia proposta pelo comentarista da lição, nós precisamos compreender uma coisa muito básica. O que é circuncisão? Repetindo, para nós compreendermos o porquê do apóstolo Paulo chamar estes efésios antes de ter o encontro de Cristo de incircuncisão, nós precisamos compreender, definir, dizer o que é circuncisão. Incircunciso é alguém que não foi circuncidado. E o que é a circuncisão? Ora, de forma bem simples, nós compreendemos que todos nós, antes de termos um encontro com a pessoa do nosso Salvador, nós estávamos mortos em nossos delitos. Nós estávamos perdidos, mortos espiritualmente. Sim, por esta razão, os gentios eles eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Ora, e o que é a ideia, ou qual é a ideia de circuncisão? Na verdade, fisicamente falando, circuncisão nada mais é que a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Lembremos-nos que quando Deus faz um pacto com Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz esta exigência. Deus espera como resposta a sua proposta de aliança para Abraão, podemos assim dizer, que o homem, que Abraão, responda a Deus dizendo sim, através do processo de circuncisão. Ora, nós precisamos também lembrar que o procedimento ele era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como um incircunciso. Quem não era circuncidado, evidentemente, era chamado de incircunciso. E na condição de incircunciso, esta pessoa, este sujeito, ele era excluído da aliança que Deus havia realizado com Abraão, o chamado pacto abraâmico. Na verdade,
Ao considerarmos a ideia de circuncisão dentro da cultura judaica, nós perceberemos que é algo muito forte. Por exemplo, para se celebrar a Páscoa, todo e qualquer indivíduo, toda e qualquer pessoa dentro da cultura judaica só haveria de celebrar se fosse circuncidado. Além do mais, até para ingressar nas fileiras dos exércitos de Israel, era necessário também que o varão fosse circuncidado. Também é bom lembrar que a ideia que eles carregavam é de que quem fosse circuncidado estaria debaixo da promessa e da proteção de Deus. Por isso que os soldados faziam questão de estarem circuncidados. Aliás, Davi, quando vai enfrentar o Golias, ele pergunta: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, na condição de judeu, certamente circuncidado, ele tinha plena convicção, pleno conhecimento da aliança que Deus fez com Abraão e que a proteção de Deus estaria na sua vida e que lhe daria vitória por causa da sua aliança. Além do mais, quando nós vamos observar, nós precisamos simplesmente compreender que a circuncisão também se tornou um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Repetindo, a circuncisão era um sinal que distinguia, separava, diferenciava o judeu das demais nações circunvizinhas. Também é bom lembrar que no ato da circuncisão, ou quando um judeu aceitava a ideia de circuncidar-se ou circuncidar seus filhos, ele precisava, em primeiro lugar, ter fé, acreditar no Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Em segundo lugar, além de ter esta convicção, ele também precisava obedecer. Então, o ato da circuncisão exigia por parte dos judeus fé e obediência. Mas o que nós acabamos de falar segue uma perspectiva física. Mas qual é o significado religioso da circuncisão? Repetindo, qual é o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso, na verdade, apontava para a santificação. Se não, vejamos o que é que está escrito no livro do Êxodo, capítulo de número 19, versículos 5 e 6. Êxodo, capítulo de número 19, versículos 5 e 6. Vejamos o que está escrito concernente a esta verdade. Êxodo, capítulo de número 19, versículos 5 e 6. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, o meu pacto, a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós vemos de forma bem simples que, religiosamente falando, a circuncisão apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação
requerida, exigida por Deus ao povo escolhido. A circuncisão era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Repetindo, a circuncisão era algo tão sério que os judeus, que os filhos de Israel, eles se recusavam até mesmo a comer com qualquer homem que não fosse circuncidado. Entretanto, convém lembrar que neste processo os judeus eles estavam se apegando demais à ideia da circuncisão, que era a confirmação do pacto feito entre Deus e Abraão, que eles estavam exagerando neste processo. Eles achavam que o simples fato de serem circuncidados fisicamente já era o suficiente. Porém, nós vamos ver que isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque o que Deus queria dos filhos de Israel não era simplesmente a retirada do prepúcio do órgão sexual. Não era apenas a circuncisão física, o processo cirúrgico físico que evidentemente provocava dor e exigia um tempo de repouso. Não. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é reconhecendo que os gentios não faziam parte da circuncisão. Todavia, com uma ressalva, o sinal dos judeus ele está apontando, ele era apenas físico e realizado por mãos humanas. Repito, a circuncisão dos judeus era apenas um sinal físico realizado por mãos humanas. E o que é que nós podemos compreender e logo de imediato trazer para nós? É simples. O Warren Wiersbe, ele vai nos mostrar de uma forma bem singela uma ideia muito simples. Ele vai dizer que a circuncisão, na verdade, era apenas a representação de um sinal e de um selo. Repito, a circuncisão física representava apenas um sinal e um selo. Como sinal, era evidência, repito, como sinal, era evidência de que o indivíduo, de que o judeu, pertencia a Deus e cria em suas promessas. Como selo, lembrava que Deus havia dado a sua palavra e a cumpriria. Mas lembremos-nos, era um sinal feito por mãos humanas. Por mãos humanas. Também eles passaram por uma circuncisão. Os gentios também passaram por um processo de circuncisão. Só que não foi uma circuncisão feita por mãos humanas. Nós somos circuncidados, mas não no sentido físico, circuncidados no sentido espiritual. É a boa nova que o apóstolo Paulo está trazendo. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, que é a circuncisão do coração. E Paulo diz mais, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Warren Wiersbe, mais uma vez eu volto a utilizar as palavras deste teólogo. Ele vai nos dizer de forma bem simples, mas assim como eles passaram por um processo cirúrgico, físico, natural, a igreja, os gentios também passaram por um processo de circuncisão, só que não físico, só que não humano, mas um processo de circuncisão espiritual. E esta circuncisão espiritual
ela é a remoção da antiga natureza, da natureza pecadora. E não é feito por mãos humanas. Quem vai realizar esta circuncisão é o próprio Deus, através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, é o que Paulo quer dizer, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Outro ponto interessante é que o apóstolo vai falar para estes chamados incircuncisão acerca da circuncisão já na nova aliança. O assunto da circuncisão, aliás, gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Na Antioquia, a questão ganhou uma dimensão muito grande, provocando intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação. Os apóstolos chegaram à seguinte conclusão sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo. Eles passaram a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que Paulo está querendo dizer é que os judeus se confiavam nesta aliança, nesta circuncisão feita na carne. Mas os apóstolos chegaram à conclusão: não precisam os gentios convertidos se circuncidarem, porque a circuncisão somos todos nós que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos não no fato de sermos judeus ou gentios, mas nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Sintetizando, simplificando, resumindo este tópico, nós aprendemos que os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Repetindo, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão. Por essa razão, estavam excluídos da aliança com Deus. No segundo tópico da lição, o comentarista vem mostrando que a condição dos efésios, antes de se encontrarem com Cristo, antes de se entregarem a Cristo, é que eles são estranhos ao concerto da promessa. Repetindo, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte aqui, neste ponto em especial, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, olha a expressão que o apóstolo vai utilizar. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto ou aos concertos da promessa. Efésios capítulo 2, versículo de número 12. Na verdade, quando ele vem falando sobre isso, ele já vai mostrando, revelando para a igreja que a igreja tinha uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo ele está trazendo à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes de se entregarem a Cristo, de aceitarem a Cristo como Salvador, eles viviam imersos, mergulhados no paganismo, mas não apenas paganismo. E, portanto, eles viviam sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz
de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Com outras palavras, por mais que eles fizessem tudo o que eles fizessem, nada seria suficiente para torná-los merecedores da salvação proporcionada pela pessoa bendita do nosso Salvador. Isso também significa que eles desconheciam a Cristo, eles viviam uma vida longe de Cristo, sem conhecerem a Cristo. Como também eles eram indiferentes às promessas acerca de Cristo e de sua obra. Evidentemente que se eles não conheciam a Cristo, eles não dariam importância, não considerariam nada que alguém falasse de um suposto Messias, muito menos de uma suposta obra salvífica, salvadora. Então eles estão vivendo uma vida distante, mergulhada no pecado, na imoralidade, no paganismo, sem Cristo. Além do mais, além de viver sem Cristo, eles estão separados da comunidade de Israel. Repito, além de viverem uma vida sem Cristo, eles estão separados da comunidade de Israel. Como diz Warren Wiersbe, eles estão sem cidadania. E o Wiersbe ainda diz mais: Deus chamou o povo de Israel e os constituiu em uma nação, a qual ele deu as suas leis e bênçãos. Um gentio podia passar a fazer parte de Israel como prosélito, mas não nascia nessa nação tão especial. Israel era a nação de Deus em um sentido que não se aplicava a nenhum povo gentio. No versículo 12, Paulo faz questão de demonstrar isso. Ele salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles nem obedecem, nem seguem as leis de Deus. Consequentemente, eles não vão desfrutar das bênçãos de Deus. Por que isso? Porque eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina foi feita somente a Abraão e a sua descendência. Nesse sentido, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Todavia, nós sabemos muito bem que os gentios precisavam saber que era por meio de Cristo que eles também se tornariam descendência de Abraão. Mesmo não sendo israelitas, mesmo não sendo filhos naturais de Abraão, descendentes de Abraão, Paulo faz questão de mostrá-los que por meio de Cristo eles se tornariam descendência de Abraão. Isso implica em dizer que, como descendentes de Abraão, eles iriam obedecer às leis de Deus e seriam alcançados também pelas bênçãos de Deus prometidas a Abraão e a todo Israel. Logo adiante, no terceiro subtópico deste segundo tópico, o comentarista vem falando para estes estranhos ao concerto da promessa que eles também são alienados aos pactos das promessas. Quando o comentarista propõe ou afirma que eles são alienados aos pactos das promessas, o comentarista simplesmente está querendo dizer: são um povo sem alianças com Deus.
Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre tais pactos, nós destacamos o pacto abraâmico, o pacto de Deus com Abraão. O pacto mosaico, o pacto de Deus com Moisés, e o pacto davídico, que Deus faz ou estabelece com Davi. Esses pactos, em linhas gerais, eram reiterações, Deus confirmando, Deus reafirmando a promessa messiânica. Os gentios, por sua vez, não tinham noção desses pactos, portanto, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é o que Paulo quer mostrar para eles. Uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. Eu repito mais uma vez. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Se não, vejamos Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 29. Repetindo, Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 29. E assim está escrito, Gálatas 3, versículo de número 29. E sois de Cristo, então sois herdeiros, ou melhor, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus. Repetindo, de alienados da promessa, eles passaram a serem herdeiros de Deus, herdeiros conforme a promessa. Sintetizando este tópico, este ponto, nós compreendemos de forma muito simples que a antiga condição dos gentios era desoladora, destruidora, desesperadora, sem esperança. Por qual razão? Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Entretanto, a lição ainda vai mostrar para nós que, além disso tudo, eles também eram sem esperança e sem Deus. O comentarista continua falando sobre as características dos gentios sem Deus. Que características são estas? Além das que nós falamos, é que são pessoas ou um povo sem esperança e sem Deus. O que é que Paulo quer falar aqui? Na verdade, quando Paulo está falando desse povo sem esperança e sem Deus, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança. Automaticamente não tendo esperança, é porque eles não tinham a fé no Deus verdadeiro. Eles serviam a divindades. Eles prestavam cultos a outros deuses, mas não serviam ao Deus verdadeiro. Portanto, sem esperança e sem Deus. E logo de imediato, o comentarista vai dizendo de forma bem clara, de forma bem explícita, que estas pessoas, estes gentios, eles eram desprovidos de esperança. A palavra esperança empregada nesse contexto do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, traz a ideia de confiança. E nas Escrituras,
O seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Ora, se eles não tinham Deus, evidentemente eles não tinham como confiar nas promessas de Deus. Por isso podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança. E o que provocava essa falta de esperança? O comentarista vai dizer que é por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Não era possível alguém ser feliz após a morte. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos, os próprios gentios, ignoravam essa promessa. E por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava nada mais, nada menos que a ausência de Deus. Aliás, por qual razão os homens estão vivendo dia após dia sem esperança e sem paz? Isso nada mais, nada menos revela também a ausência de Deus nos dias atuais no coração dos homens. Portanto, cabe a nós, na condição da igreja, anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciarmos as boas novas de salvação, levando esperança e paz para o coração dos homens. Na sequência, se não há esperança, isso é nada mais, nada menos que fruto da ausência de Deus. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, como nós falamos agora há pouco. Volto a dizer, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Confira comigo. Primeira epístola ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 4. Assim está escrito: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Gálatas capítulo 4, versículo de número 8. Por bondade, confira comigo. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 8. Está escrito: mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Paulo está constatando que os gentios, antes de conhecerem a Cristo, eles viviam adorando a falsos deuses, ou se você preferir, a deuses com D minúsculo. Portanto, eles adoravam a toda sorte de deuses, o que os tornava politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, eles estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Aqui trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente,
esse quadro foi alterado na vida dos gentios, na vida da igreja de Éfeso, na vida dos crentes da cidade de Éfeso, pela intervenção dos desígnios, dos planos, das obras do eterno e verdadeiro Deus. Simplificando, sintetizando, resumindo este tópico, a antiga condição dos gentios, ela simplesmente era lamentável, pois desprovidos de esperança em Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e para o inferno. Esta era a condição minha e sua, inclusive. Caminhávamos a passos largos para o inferno. Portanto, simplificando, concluindo, nós podemos com toda certeza afirmar, com toda convicção afirmar, que noutro tempo nós éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa. Vivíamos desesperançados e longe de Deus. Mas um dia, um belo dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou, envolveu os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Portanto, bendito seja o santo nome do Senhor dos Exércitos, de Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue te abençoando. Nós finalizamos esta lição pedindo, assistam o vídeo, comentem, curtam, compartilhem e você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deus te abençoe. Até a próxima aula, lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A paz do Senhor.